Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Gostaria de, nesse momento, agradecer aqui nesse instante a bênção da vida, por estarmos aqui no mundo material, aproveitando as nossas experiências, que me chegam, que me trazem a oportunidade de poder ser diferente, através dos aprendizados, através daquilo que é necessário aprender para o enfrentamento das nossas questões de evolução, crescimento, amadurecimento e tomada de consciência. Acredito que nesse ponto devemos sim ser muito gratos à bênção da vida e pela oportunidade que nós temos. Nesse momento, vamos aproveitar os instantes que temos aqui presentes. Tenho procurado fazer bastante silêncio e nesse silêncio procurar observar melhor aquilo que reverbera dentro de mim. E gostaria de convidar você ao mesmo processo. O processo libertador que realmente faz com que tenhamos a capacidade do entendimento e da compreensão para os aprendizados, para os conteúdos que devemos ter um pouco mais de cuidado em analisar, prestarmos atenção. O mundo hoje nos convida a uma reflexão mais aprofundada, principalmente porque nós vemos uma convulsão social através de muitas dificuldades e problemas de ordem financeira, de ordem econômica, de ordem política, de ordem moral, de ordem mental. Nós estamos vendo pessoas em comportamentos desequilibrados em muitas instâncias da vida. Nós estamos vendo guerras, inúmeras guerras. Nós estamos vendo uma série de interesses sendo de alguma maneira confrontados, e aí sim aparecem as guerras. Não existe um lado certo, um lado correto, talvez um lado mais forte que dita as regras, assim como foi sempre a nossa história. Nós sabemos bem que temos um processo de aprendizado na existência material, e é por ela que nós estamos aqui. Pela vida material, estamos aqui no corpo físico para podermos aprender um pouco mais sobre nós. E cada um tem seu processo, cada um tem sua dinâmica, cada um tem a sua forma de ver, de entender, de compreender. Se nós perdermos tempo em tentar fazer com que alguém entenda segundo o nosso prisma, a nossa forma de ver a vida e as coisas, nós estamos realmente assim indo por um caminho equivocado. E a ideia, de fato, de trazer um pouco mais de reflexão é justamente porque nós só podemos contribuir com um processo de entendimento para que cada um faça dos conhecimentos que tem, que acaba obtendo, para si mesmos alguma coisa que faça sentido. E nós evoluímos a partir do resultado daquilo que nós fazemos. E o que a gente chama de consequências. Nós tomamos decisões, vamos por caminhos, acreditamos em determinadas linhas de pensamentos e vamos seguindo as nossas existências a partir dessas experiências. Os resultados são bons, ficamos felizes. Os resultados são ruins, são difíceis, são dolorosos. Aí nós procuramos mudar. E assim é a trajetória do espírito na matéria e do espírito até na própria erraticidade. Para quem não conhece o termo, erraticidade é o período entre as reencarnações. É o período onde eu saio do corpo e vou continuar aprendendo ou vivenciando experiências
que podem ser dolorosas ou podem ser instrutivas, podem ser colaborativas, todas são, na verdade. Mesmo as dolorosas são experiências colaborativas para que eu possa ter uma forma diferenciada de ver a vida. Nós vemos a partir da experiência, da experiência de outras pessoas ao longo da história, que nós evoluímos um certo tanto em compreensão e entendimento. Isso de uma maneira coletiva. Agora, individualmente, nós estamos num processo, estamos numa jornada, que essa jornada não começa nessa existência, nós estamos vindo através de outras experiências. E dessas outras experiências também trazemos algumas questões a serem resolvidas, a serem desenvolvidas, a serem elaboradas. E é a partir do hoje que nós podemos tomar conta do nosso futuro. O nosso passado, na verdade, não deveria ser um motivo de preocupação, mas sim um motivo de aprendizado, para que possamos olhar o passado e vermos que aquilo que nós fizemos, estamos de alguma maneira recebendo as consequências daquilo que nós realmente praticamos no passado. Isso aí é um assunto que levaria um bom tempo para nós podermos explanar aqui. Poderíamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu gostaria muito de falar mais se nós estamos verdadeiramente aproveitando as experiências do momento presente. Fazer silêncio é algo às vezes assim um pouco compreendido e não estamos acostumados a fazer silêncio. Respirar com mais atenção, respirar com mais vagar, com mais consciência. Isso começa a nos ajudar a termos um entendimento e uma compreensão maior sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos visita, sobre aquilo que está dentro de nós. E essa dinâmica que nós temos conosco, para que possamos, de alguma maneira, termos ganchos de aprendizados, é o que nós precisamos aproveitar. É aquilo que nos toca, aquilo que nos move, aquilo que, de alguma maneira, chega até nós. As nossas experiências do momento presente, elas passarão. Tudo passa. A vida é uma impermanência. Nós estamos aqui momentaneamente, mas são momentos importantíssimos na nossa trajetória. E é justamente aí que devemos dar atenção e tomarmos alguns cuidados. Os cuidados de verdadeiramente olhar para onde deveríamos olhar, que é para dentro de nós, para nós mesmos. Nós podemos compreender um pouco melhor o entendimento, nós podemos compreender um pouco melhor a vida que nos cerca quando nós começarmos a verdadeiramente entender qual é o propósito de tudo que está caminhando ao nosso lado. O propósito de vivermos determinadas experiências, mais felizes ou mais dolorosas. O propósito de estarmos num caminho, que justamente tudo isso faz parte de um contexto de aprendizado. Será que nós estamos aproveitando verdadeiramente todas as experiências que estamos vivenciando? Nós podemos parar em alguns instantes e percebermos se nós conseguimos manter a paz e a tranquilidade frente a portas fechadas. Nos relacionamentos, nas questões de ordem social, de ordem profissional, de ordem financeira, a saúde do corpo, a paz. Enfim, são vários temas assim que poderíamos abordar de uma maneira
e falarmos detalhadamente de cada elemento, de cada parte, daquilo que nós vivenciamos ou presenciamos na vida. Se nós pedimos a Deus paciência, nós vamos, na verdade, receber pessoas ao nosso redor ou situações que vão nos estimular a termos paciência. Agora, a paciência ela não vem através de uma pílula, ela não vem através de algo externo que diga assim, agora você tem um diploma na mão de paciente, a pessoa mais paciente do mundo. Ou talvez você não receba algum tipo de prescrição, tome tantas pílulas deste composto, que daqui a algum tempo você terá paciência. Mas poderemos entender isso de uma outra maneira. A paciência ela virá a partir do momento em que tivermos um pouco mais de sabedoria e entendimento para aproveitarmos as experiências difíceis que estão no nosso caminho. Talvez aquelas dificuldades que gostaríamos tanto de remodelar, de compreender, de entendermos, que gostaríamos que muitas coisas fossem diferentes, as questões de ordem financeira, por exemplo, as questões de ordem emocional. Eu gostaria de ter uma família melhor, gostaria de ter um emprego melhor, gostaria de ter uma condição física melhor, gostaria de ter uma saúde melhor, gostaria de ter uma condição financeira melhor. Gostaria de ter uma casa melhor, gostaria de ter recursos materiais melhores. Mas o que essa experiência quer dizer para mim? Se eu estou de alguma maneira insatisfeito com aquilo que eu tenho, de alguma forma quer trazer alguma coisa, de alguma forma quer trazer para mim algum tipo de contribuição, quer trazer para mim algum tipo de sabedoria, para que eu possa aproveitar essas experiências um pouco mais complicadas e difíceis, para que eu possa elaborar alguma coisa dentro de mim. E é justamente aí que o silêncio pode entrar, a nos ajudar a refletirmos através da tranquilidade, compreendermos se nós estamos nessa situação. Isso é um convite para várias oportunidades. Por exemplo, se eu estou insatisfeito com a minha questão de ordem de saúde, por exemplo, eu posso trabalhar um pouco melhor em cima da minha alimentação, dos cuidados físicos que eu devo ter. Eu posso trabalhar em cima de cuidados de ordem mental, trabalhar um pouco mais de espiritualidade, que me ajuda um pouco mais a ter calma, entendimento e compreensão. Enfim, nós temos recursos a serem aprendidos, a serem desenvolvidos e a serem aproveitados no nosso caminho. Se nós tivermos esta capacidade de percebermos o que temos à nossa disposição, vamos aproveitar fantasticamente. Um ponto, por exemplo, o envelhecimento. Envelhecimento faz parte do nosso processo, só que nós vamos dar conta do que significa envelhecimento quando estivermos numa idade mais avançada. Como é que nós lidamos com isso? Lidamos como uma perda ou lidamos isso como uma oportunidade de sabermos que estamos passando por uma fase diferente da vida e dentro dessa fase diferente da vida devemos nos reinventar? Porque quando nós estamos envelhecendo, nós estamos num processo, até existe um ditado, né, que nós conhecemos, é uma frase, na verdade, que diz assim, daqui para frente é só para trás, né? E coisas do tipo, né? Algumas brincadeiras, alguma forma, de alguma maneira assim, divertida, entre aspas, né? De poder representar uma situação que é uma realidade. Com o tempo nós vamos perdendo a mobilidade, né? O vigor físico, nós vamos perdendo uma capacidade de fazermos aquilo que com 20 e 30 anos fazíamos. Então, e assim por diante, a vida vai seguir um rumo. E o envelhecimento é uma fase. E se eu de alguma maneira entrar em conflito com esse momento da minha vida, como é que eu faço? Você pode perder a oportunidade de aprender mais coisas sobre ela. Lógico, todo mundo gostaria de ser jovem o resto da vida. Aqueles que são jovens hoje não estão preocupados com isso, mas aqui não tenha dúvida que daqui
20, 30, 40 anos estarão pensando nesse contexto, nessa situação. Irão aproveitar ou não, assim como nós estamos passando aqui, já na casa dos 60 anos. Tem pessoas na casa dos 70, 80, 90, 100 anos. Então somos nós que estamos numa fase interessante da vida. É uma fase que nos prepara, de alguma maneira, a refletirmos sobre o que nós vivemos. O que seria interessante viver. Não aqueles idosos imaturos, né, que querem se pintar de jovem e não aceitam a realidade, de fato, de ter um envelhecimento. Mas nós podemos ter um envelhecimento, por exemplo, com tranquilidade, continuarmos em atividades físicas, fazermos os nossos exercícios mentais, de termos uma postura perante a vida de construção, de renovação, e enfim, várias ações que podemos ter que podem nos ajudar a termos uma vida com tranquilidade. Essa é uma experiência. Se eu passo pela experiência, por exemplo, do desemprego, o que essa experiência quer dizer para mim? O que na verdade tudo isso quer dizer, eu transmitir para mim? O que eu preciso aprender sobre o rumo da vida, sobre o rumo das coisas, sobre o meu comportamento, sobre aquilo que eu decidi fazer e que talvez não seja o caminho? Enfim, as dores, eu estou empregado, mas eu não gosto muito daquilo que eu faço. Eu estou passando por dificuldades e problemas, eu faço porque eu tenho que fazer. Então são situações que cada um vai decidir por si. E cada um vai tirar o aprendizado necessário daquilo que efetivamente vai ser o mais importante. O que nós devemos aprender? Isso cabe a qualquer um, a todos nós e a cada um. E desta maneira nós estamos um caminho de crescimento. Será que você está aprendendo com as experiências que você vive? Será que você está aproveitando as experiências que você vive? Então está aqui uma questão. Procure conhecer um pouco mais sobre você. Procure saber seus recursos. Procure saber aquilo que te traz paz, harmonia, que traz tranquilidade, traz alegria dentro de si. Procure conhecer um pouco mais. Trabalhe. Eu gostaria de ter paz na minha casa. Trabalhe um pouco mais a paz de dentro de você. Quem sabe você seja a pessoa que contribua com a paz dos outros também. E aí, a partir daí, podemos ter paz. Lembre-se que você não pode mudar ninguém. Você só pode mudar, e olha lá, você mesmo. Então, preste atenção nesses detalhes que a vida nos coloca. O que eu posso fazer, então, pelo outro se eu não posso mudar ninguém? Você pode contribuir, primeiro com o seu exemplo, e depois com aquilo que você pode trazer de informações como contribuição. Que nem, por exemplo, a ideia aqui do Mensageiro Fraterno não é para mudar ninguém, é para trazer uma contribuição de reflexão sobre a vida, sobre si, sobre as questões que nos envolvem. Não é para fazer uma transformação mundial, que quem dera, né? Quem dera pudesse ter esse alcance. Mas terá o alcance necessário para aqueles que precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir esse momento, nesse momento, esse convite para estas reflexões. E vamos seguir adiante, fazendo o nosso papel dentro daquilo que nos compete, aquilo que nós temos a oportunidade de realizar. Esse é o nosso trabalho. E a nossa missão, qual é a nossa missão? Nossa missão é a nossa transformação. Você veio para essa existência com uma missão: mudar você, trabalhar você, aprender com as experiências que você se propôs a passar. Essa é a sua missão. E aí nós temos tarefas. E vamos aproveitar todas elas da melhor maneira possível. Os nossos papéis que estamos desempenhando, pai, mãe, de vô, de vó, de amigo, de amigas, enfim, como profissionais, aquilo que a gente resolveu fazer na existência. Se eventualmente alguma coisa não foi tão bacana no seu caminho, é uma experiência que você deveria ter passado para o seu aprendizado. E esse deveria ter passado não é porque veio lá alguma coisa lá de cima e diz, você vai ter que passar por isso. Não, talvez seja você mesmo que tenha dito isso. Eu preciso passar por isso para eu poder aprender.
ou fizemos escolhas equivocadas ao longo de um período considerável e chega uma hora que a gente toma consciência. Puxa, nossa, me equivoquei, não deveria ter vindo por aí. O que nós devemos fazer nessa hora? Mudar o rumo. O tempo a gente não volta atrás, mas, como diz o nosso querido amigo Chico Xavier, se nós não podemos mudar de onde começou o equívoco, nós podemos começar e mudar agora, no presente, para termos um futuro diferente, um futuro melhor. Nesse momento, pare para refletir sobre o que é que nós estamos vivendo, o que é que você está vivendo. E o quanto você está aprendendo com a experiência que você tem nesse momento. As coisas difíceis ou complicadas da vida, elas estão aí para serem superadas, não são castigos, não existe castigo, ninguém está te cobrando. Mas são os espíritos obsessores. Ok, mas é você talvez que tenha aberto a porta para eles. Existem questões que nós damos a abertura. E nós devemos aprender. Como é que eu faço então para fechar a porta? Procure ter equilíbrio. Procure buscar, dessa maneira, um grande aprendizado sobre você. Procure orar por essas entidades que precisam também de luz e orientação, como todos nós. E nós estamos aqui num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento que algo é expressivo, importantíssimo na nossa caminhada. Vamos seguir adiante, vamos seguir com luz, com paz, com harmonia, vamos seguir fazendo o nosso melhor, chorando, rindo, aproveitando as experiências, mas não parados, reclamando e deixando as coisas passarem e simplesmente achando que não pode ser mudado nada. Tudo é possível, tudo é possível. Nós estamos numa jornada, recebemos um amparo, mas muito daquilo que nós tanto queremos depende de cada um de nós. Que o nosso querido amigo Jesus, sempre presente, nos abençoe, nos proteja, nos ampare, com muita luz. E desejo, de coração, que você aproveite as experiências que você está envolvida nesse momento na sua existência, como um ponto importante, como degrau, para que possas superar e ter sim um futuro muito feliz, muita paz, muito amor a partir desses aprendizados. Que Jesus nos abençoe com muita paz. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, um grande abraço e até a próxima oportunidade.